Gostaria, então, de saudar não apenas as pessoas que estão aqui presentes, mas também todos aqueles que nos acompanham por meio da TV Alesp e da TV Web, a mais uma etapa do ciclo Construção de Novos Caminhos na Realidade da Epilepsia. Lembrando a todos que esse ciclo foi iniciado no dia 13/2, no mês passado, ainda no final da 18ª legislatura. Hoje, então, nessa segunda etapa, teremos um debate cujo tema tem como título Diversos Olhares para a Epilepsia, Médico, Paciente e Cuidadores. E tem como objetivo conscientizar e informar sobre a condição que muitas vezes acaba sendo mal compreendida pela sociedade. Também para discutir e orientar os procedimentos a fim de que daqueles que sofrem com a doença possam, então, enfrentá-la da melhor forma. Esse evento é realizado pela Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Epilepsia, coordenada pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, aqui ao meu lado, em parceria com uma série de entidades presentes e também com o Instituto do Legislativo Paulista. Gostaria de agradecer, então, a todos vocês que estão aqui, à mesa que compõe este evento, que ministrará as palestras, e, em especial, fazer um agradecimento e uma palavra de carinho ao deputado Luiz Fernando, que, de maneira muito gentil e generosa, convidou o Instituto para que estivesse junto ao longo desse processo. Também, como testemunha, ao longo do lançamento da frente e também das ações que culminaram com esse ciclo, da maneira muito gentil, suprapartidária, generosa, com que acolheu e tem conduzido a sua causa aqui dentro da casa. Ontem, no Purple Day, aqui fez um chamamento para esse evento, um chamamento para o ciclo. Então, acho que é esse tipo de parlamentar que esta casa precisa. Então, ele realmente representa aquilo que a gente tem de melhor dentro dessa Casa de Leis. Então, gostaria de aproveitar, então, para fazer esse cumprimento, passar a palavra para o deputado Luiz Fernando e depois a gente conduz aqui o debate. Queria saudar a todos e todas, queria cumprimentar o Vinícius, que é o presidente do Instituto Legislativo Paulista, te agradecer, Vinícius, em teu nome, saudar o presidente dessa casa, o deputado Cauê Macris, que abraçou também essa causa, abraçou a luta por direito das pessoas com epilepsia. Queria saudar o doutor Lilimim, embaixador da epilepsia no Brasil, a Isilda, presidente da ASP, Assistência à Saúde de Paciente com Epilepsia, obrigado. Queria saudar a Regina, está toda roxa, Regina, né? Membro da Associação Brasileira de Epilepsia. E queria saudar todos aqui presentes, todos os telespectadores da TV Alesp, da TV Web Alesp. A Assembleia Legislativa de São Paulo assumiu a luta em defesa do direito das pessoas com epilepsia. O que vem a ser isso, né? Nós entendemos que o Estado tem estado ausente dessa luta, que nós precisamos de desenvolver políticas públicas, e isso não é, como disse o nosso presidente do ILP, o Vinícius, isso não é uma ação de um partido ABC, é uma luta da Assembleia Legislativa de São Paulo, e nós, creio, Vinícius, estamos dando um exemplo para o nosso país, né? Porque é fato que o Estado ele não está preparado para fazer o enfrentamento. Alguns avanços estão se dando agora, muito recentemente, na história brasileira, né? E nós precisamos avançar demais. Então, eu quero, primeiro, cumprimentar todos aqui, cumprimentar a Assembleia, todos os deputados, dizer que a Frente Parlamentar será relançada agora em abril, né? As associações e todos que estão coordenando essa frente têm visitado o gabinete de todos os parlamentares, nós queremos envolvê-los todos nessa casa. Quero, Vinícius, em teu nome, agradecer muito a você e todo o pessoal do ILP que tem aí se dedicado no pensar, no organizar, até um livro sobre o tema foi lançado pela Assembleia Legislativa, pelo ILP, né? E eu tenho certeza que nós
vamos avançar muito, né? Eu queria parabenizar, né, o ILP, que organiza esse ciclo de debates. Hoje é a segunda jornada, né? E ontem foi o Purple Day, né, o Dia Roxo. Inclusive, nós temos um projeto tramitando na casa que declara, de fato, no Estado de São Paulo, o dia 26 de março como o Dia Roxo, o Purple Day. E qual é a finalidade? De nós chamarmos a atenção da nossa sociedade paulista para a epilepsia, pela existência desse tabu, e dizer que a epilepsia é algo que está no meio de nós, que todos nós, se formos procurar profundamente, temos nas nossas casas, familiares, e que como tratar, o que é, e quais são os direitos dessas pessoas. São muitos avanços que nós temos que conquistar. Falava agora há pouco com um colega, um paciente, que tem epilepsia e que o INSS cortou o benefício, né? E é isso que acontece todo dia, e nós precisamos buscar direitos, precisamos lutar, e essa casa vai fazê-lo, né? Esse projeto está em tramitação na nossa casa, e outros projetos, para quem está aqui, para os telespectadores da TV Assembleia e TV Web, né, tramitam nessa casa vários projetos, né, que cuidam desses direitos, né, desde o reconhecimento, desde o atendimento, desde o esclarecimento, até a distribuição de medicamentos, o atendimento preferencial que a gente busca, como é que nós devemos tratar isso na questão da educação. São vários os projetos que estão tramitando já nessa casa, fruto do trabalho dessa frente parlamentar que tem na Assembleia Legislativa. Eu queria finalizar convidando aos telespectadores da TV Web, TV Assembleia, todos vocês, que nós possamos fazer um grande lançamento dessa frente parlamentar no dia 24. Nós precisamos encher essa casa para dizer o seguinte: nós queremos ação, nós queremos participação, e isso é uma luta de todos nós. Então, não podemos fazer um lançamento com poucas pessoas, precisamos mobilizar mesmo, trazermos aqui o maior número de pessoas para que a gente possa efetivamente fazer esse lançamento oficial da nova frente, ou do relançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Direito das Pessoas com Epilepsia. Eu quero desejar um grande debate, né, e que nós possamos, registrando através da gravação, que nós possamos atingir o maior número de pessoas e que todos possam saber que o Estado de São Paulo resolveu cuidar desse tema epilepsia e resolveu, né, discutir políticas públicas para amenizar a vida daquelas pessoas que têm epilepsia, dos seus familiares, e que nós possamos, assim, fazer uma sociedade melhor, a vida, mais qualidade de vida para todos e todas. Tá? Eu queria saudar mais uma vez a todos. Eu devo sair agora, porque quando você tem muita gente que conhece do tema, gente que não conhece tem que sair da mesa. Eu quero pedir licença a todos e todas e desejar a todos uma noite frutífera e com grandes palestras. Muito obrigado, gente. Sair saindo. Podia ser mais discreto, né? Tchau. Obrigada. Você tem que vir mais para pertinho? Pra cá? Lia e eu aqui. Então tá bom. Nós vamos... Posso passar a palavra para você? Então, gostaria, então, de passar a palavra agora para o Dr. Lili Min, embaixador da epilepsia no Brasil, que conduzirá, então, os debates.
Acho que aqui, pode ser aqui, né? Então, boa noite a todos e todas. Queria, de antemão, agradecer ao Vinícius, presidente aqui do ILP, por acolher essa ideia, né? Vimos já há algum tempo discutindo e realmente é uma satisfação estarmos aqui hoje e essa possibilidade de estar conversando com vocês. E, claro, ao nosso querido deputado Luiz Fernando, que realmente foi a pessoa que abraçou essa causa e tem conduzido de uma forma bastante transparente, ampla, aberta, né, inclusiva, a todos os deputados, para que a gente possa discutir essa temática. E hoje, né, nós colocamos esse tema de diversos olhares, porque a gente sabe que a epilepsia ela não é só uma doença que acomete o indivíduo, mas também o seu entorno. A sua família também vive essa questão da epilepsia e nós observamos que também a sociedade como um todo. Aí há uma necessidade de ampliarmos essa discussão, trazer à tona quais são as dificuldades enfrentadas de quem vive dia a dia com a epilepsia, para que a gente possa formar uma base, um documento, de que a gente possa trabalhar em termos de construção de políticas públicas. Então, para isso, nós convidamos algumas pessoas que convivem com a epilepsia de perto, né, para que possam servir como pessoas que vão iniciar essa discussão e abrir a posteriori o microfone para as pessoas que estão aqui. Inclusive, acredito que tem como as pessoas que estão nos assistindo e mandar perguntas, né, através do canal do ILP, e a gente vai compor essas demandas num documento e que a gente vai apresentar ao deputado Luiz Fernando e depois encaminhar para essa frente parlamentar. Então, eu gostaria, então, de convidar duas pessoas para que possam também compor a mesa, que é o primeiro é o Henrique William Turner, né, que trabalha na ABE, já tem algum tempo. Ele vai falar sobre a questão da epilepsia em primeira pessoa. Eu gostaria também de convidar a Gabriela Dávoli Gomiero, né, que é da Associação de Dravet, né, que congrega pais e mães, não só do estado de São Paulo, né, e que tem tido uma atuação bastante intensa na questão da epilepsia. Então, eu vou talvez passar a palavra primeiro para a Gabriela, né? Tá bom. Então, passamos para o William. Ok. Pode ser, William? Obrigado. Pode falar em pé se quiser com o microfone. Tá. Melhor. Como se quiser. Me sinto mais à vontade. Todos ouvem. Acho que é melhor no microfone. Para gravação, no microfone. Obrigado. Melhor assim? Melhor. Colocar a minha... Precisa clicar na minha apresentação, por favor. Opa, já está ali. Todos veem? Todos conseguem ver? Então, ali é só uma pequena descrição da pessoa, né? Um pequeno currículo, né? Eu tenho 57, já fiz 58, esse é do ano passado. Obrigado. Alguns slides vou passar mais rapidamente, porque são apenas informativos. Não está rodando. Me ajuda aqui. Passa para mim, por favor. Não está. Ele não está aceitando. Opa. Aí que é uma pequena árvore genealógica da família, meus pais e meus irmãos. Por favor, pode passar. Fotinha de papai, mamãe e as crianças. Eu sou o menino ali do lado direito, né? Com a minha irmã e com o meu irmão. Eu sou do meio, eu sou o sanduíche. Passa. Aqui. Pronto. A percepção da doença, né? Isso aconteceu, está escrito lá, né? Eu tinha 99% das crises, eu tinha crises focais parciais, não tinha crises generalizadas, pessoa cai e se debate, tônico-clônicas, né? Então, aproximadamente aos 10 anos de idade, eu reclamei para os meus pais que, de vez em quando, eu saía do ar. Assim, eu era criança, era como eu conseguia descrever as minhas crises focais. Eu não sabia, estou tendo uma crise parcial focal, né? Eu dizia que eu saía do ar.
Aí foi esse é o meu diagnóstico, digamos. Vamos lá, me ajuda aqui, Regina, por favor. Então, o que aconteceu? A princípio, eu tive um problema assim, em família de negação. Meus pais tiveram um pequeno assim, um problema de aceitar o meu problema de saúde. Eles diziam que eu tinha disritmia cerebral, né? E, na verdade, eu, enfim, nasci epilético, eu tive crise com 2 anos de idade, eu não me lembrava, né? E quando eu passei a ter as crises focais, então eles diziam que eu tinha ausência. Então, na verdade, é uma palavra politicamente correta, não é a verdade. É melhor falar a verdade para a pessoa desde o começo, né? E entre ser igual e diferente, eu nunca tive esse tipo de tratamento diferente em casa. O que aconteceu é que, na minha vida prática, eu percebia esse tipo de alteração, né? Era notável, assim, desde criança eu tinha esse problema de memória, esses esquecimentos, né? Eu tenho a memória, eu sou amnésico. Esse diagnóstico é do HC, de uns 20 anos atrás. E aí, desde criança, eu já usava uma espécie de um caderninho, um bloco de notas, assim, onde eu escrevia coisas, anotava as coisas que eu queria lembrar depois, compromissos, qualquer coisa. E, numa das consultas, passei um episódio assim, que esse eu memorizei, fiquei bem angustiado, porque a minha mãe disse para o médico que achava que eu era preguiçoso, né? Que eu punha no caderninho para depois não precisar usar o cérebro. Mas não era verdade. Eu já tinha o problema de esquecimento desde criança. E já era uma das estratégias que eu usava, que hoje eu sou PhD em agenda, né? Para poder me lembrar posteriormente de algumas coisas que eu achava que poderiam ser importantes. Por favor. Algum mau contato deve estar aqui. É, né? Vamos lá. Tá indo? Nos ajude aqui. Ali, Agora pronto, infância e juventude, Algum né? mau contato. Aí o que acontece? Então aí tem algumas coisas que a gente, amigos, como está ali, né? Colegas de escola, namoradas, né? Isso eu tive todos, assim. Eu tive poucos problemas na minha infância devido à epilepsia. Sofrer preconceito, eu tive alguns problemas assim escolares, porque como o meu rendimento era inferior, digamos, né, assim, um pouco aquém do desejado, eu tive alguns episódios assim escolares, porque eu me lembro que uma vez eu fui, digamos que eu fui retirado de um certo grupo de estudos, né? Até foi me falado isso, né? Foi por votação, você foi retirado do grupo. Eu fiquei bastante angustiado com aquilo, porque eu me esforçava. Mas não adianta eu teimar com o meu cérebro que não funciona, né? Eu não posso ser, né? Não podia fazer nada. Então eu tive esse problema. Eu me lembro bem disso, né? E aí ali está escrito, né? Estudo, carreira. O que acontece? Quando você é criança, você já tem aquele negócio, né? O pai pergunta para você o que você pretende fazer, né? Já tem uma espécie assim de cobrança da sociedade. As pessoas já meio que vão tentando não te induzir, né? Mas vão querendo saber se você vai trabalhar ou se você não vai ser nada, né? Enfim, tem uma espécie de indicação nesse sentido, né? E o que acontece? Eu sempre quis ser médico, né? O mais perto que eu cheguei foi ser bibliotecário no Hospital das Clínicas. Uma coisa que me orgulha muito e que eu, sem falsa modéstia, tenho uma certa habilidade em fazer, né? Até hoje, eu não esqueço mais. Depois dos meus 8 anos no Hospital das Clínicas, eu sou craque em Medline, né? Se você precisar de uma ajuda, você me pede, né? E aí o que acontece? Então eu tive esses problemas de estudo, né? Principalmente a memória. Na época que eu era, enfim, na minha época escolar, em 1970, 80, o que acontece? Era exigida muita memorização das pessoas. E pedir memorização para uma pessoa amnésica é, no mínimo, uma maldade, né? Porque se o cara não lembra, como é que você vai pedir para ele decorar? Mas era isso que a escola pedia, né? E eram esses tipos de apuros básicos assim que eu passava no meu dia a dia escolar. E eu era assim, escutei algumas vezes que eu deveria estar estudando e pensando em outras coisas, porque você passou 3 horas lendo lá e no dia seguinte você esqueceu. Assim, ficou eu tenho na memória o nome da professora Ellen de geografia. Eu sempre gostei de geografia, até hoje gosto de mapas e tudo mais. Mas ela ditava assim um texto na aula e ela cobrava o negócio ipsis literis na prova.
Aquilo, para mim, assim, era um terrorismo, aquilo. Né? Porque não adianta você cobrar decoreba para uma pessoa amnésica, né? É a maldade, no mínimo. Né? Aí, o que acontece? À medida que eu fui crescendo e tal, aí eu comecei a pensar na minha carreira e tudo mais. O que acontece? Para mim, era bem... era notável, assim, que eu tinha essa limitação. Só que, pelo fato disso ter sido negado pela minha família, enfim, pelos meus amigos, digamos, né, durante toda a minha vida, eu tinha esse conflito, né, de achar que talvez eu tivesse... não sei, eu estava sendo pouco esforçado, né, e, na verdade, não era nada disso. Na verdade, era um problema cerebral que eu tinha e que eu tinha dificuldade para decorar as coisas. Né? Então, ali está escrito, né, limitações de memorização. Se você vai fazer um trabalho de cinemática e tal, é um negócio que você tem que saber memorizar as fórmulas que você vai utilizar. Né? Você tem que decorar as coisas. E eu, como sou amnésico, para mim, certamente, era um pouco difícil. Passa para mim, por favor. Então, aí eu, como, digamos que na escola eu estava lá naquele esquema sofrível, né? Eu passei, digamos que eu achei, puxa vida, será que se eu for trabalhar eu descubro alguma coisa que eu gosto de fazer? Né? Aí eu passei por muitos apuros, né? Eu fiquei pensando, como eu tinha meus pais, felizmente eles fizeram um investimento na minha carreira. Eu fiz intercâmbio em 1978, né? Eu tinha 17 anos, eu fiz intercâmbio, né? Eu morei em Boston, eu morei lá em Massachusetts, e aí eu pude aprender inglês. E hoje eu sou bibliotecário porque eu sabia inglês. É uma história meio à parte, assim, que quem tiver interesse depois eu posso contar. Mas, enfim, aí, como eu sabia inglês, durante um pequeno período eu dei aula de inglês, durante mais ou menos uns 12 meses, um ano. Né? Eu acho que essa é a exceção que comprova a regra. Porque, assim, eles chamaram o pessoal da escola e disseram que eles iam trocar os professores. Né? Aí eu fiquei pensando, falei, puxa, será que alguém notou e tive alguma crise na aula e tal? Alguém falou alguma coisa e eu estou sendo mandado embora por conta do meu problema de saúde. Né? Aí eu desconfiei que não foi isso, porque na semana seguinte eu tinha olhado no jornal do final de semana e tinha lá, precisa-se de professor de inglês em uma outra escola. E eu encontrei 2 colegas da mesma escola anterior, né, que também tinham sido mandados embora. Então, assim, eu fiquei um pouco aliviado aquele dia, porque eu vi que assim, não tinha sido esse, provavelmente, assim, a chance era menor. Se os outros 2 já estavam lá comigo, e eles também tinham sido mandados embora, assim, algum outro motivo. Então, só esse não foi. Vai ver que eles também eram professores ruins, né, como eu, né, não sei. Mas é menos pior do que ser mandado embora por ser epilético, né, por ter epilepsia. Né? Passa para mim, por favor. Então, ali, este slide, depois vocês podem googlar isso aí. Eu sugiro que vocês coloquem isso aí, Ikigai, e você tem que procurar aquele lugarzinho do meio ali, aquele verde mais escuro. Né? Isso aí é o que você tem que procurar, a sugestão, é você procurar isso na sua vida. Né? Eu costumo dizer que, enquanto eu estou na biblioteca, enquanto as pessoas trabalham, eu me divirto. Né? No seguinte sentido, para mim é um desafio, uma satisfação, a pessoa chegar lá e procurar alguma coisa que ela não encontrou em outro lugar. Isso aí eu já combinei com as pessoas do trabalho e conversei com a diretora. Eu falei, olha, me dá uma chance antes. Deixa eu tentar achar para ela o que ela não conseguiu encontrar. Né? Aí, um pouco de prática, né, 30 anos de profissão, é possível ter uma certa habilidade e conseguir encontrar algumas coisas. Passa para mim, por favor. Puxa, agora ficou muito pequeno. Vamos lá. Viva a prótese, né? O que acontece? Eu tinha esse problema de encontrar trabalho. Né? Para mim, era uma situação muito difícil. Né? A parte mais... talvez assim, o período mais angustiante, eu queria provar que eu trabalhava, que eu tinha vontade de trabalhar, que eu de fato queria. Né? O meu pai ensinou que existe trabalho para todas as pessoas, independentemente do que você faça,
você deve procurar um lugar onde você se sinta bem, que você consiga se dedicar e ser produtivo. As pessoas vão te procurar se você for um bom profissional. Ele me deu esse tipo de orientação, né? E eu fui procurar alguma coisa para fazer, né? Digamos que assim, eu perdi vários empregos por conta do meu problema de memória, né? Porque, por exemplo, eu fui trabalhar numa empresa aérea, assim, de turismo, assim, ela emitia passagens aéreas para várias pessoas. E aí você tinha que memorizar aqueles códigos dos aeroportos do mundo inteiro, né? Aí, então, tinha os de Londres, né, o de Paris, o de Tóquio, o de Frankfurt e tal. Você tinha que saber. A pessoa assim falava, não, fulano vai para Frankfurt. Ele falava o código lá do aeroporto, né? Bom, não deu muito certo, né? Eu tinha que decorar o nome dos aeroportos do mundo, né? Não funcionou muito bem. Errei muitas passagens. Fui mandado embora nesse episódio também, né? O mais angustiante, eu acho que eu quis provar para mim mesmo que eu realmente queria trabalhar. Assim, na minha carteira de trabalho, tudo que está lá, eu servi, assim, eu cumpri honestamente, né? Eu fui segurança de supermercado. Na época existia uma rede Eldorado ainda em São Paulo, né? Que é onde é o Carrefour do Center Norte. Eu fui segurança naquele supermercado, fiscal de loja. Eu fui fiscal de loja no Eldorado do Center Norte, né? Aí aconteceu assim, era um trabalho tranquilo, né? Você ficar ali na portaria principal ou na lateral Zum Zum, que era onde tinha lanchonete. Assim, o ponto talvez um pouco mais perigoso era o carga e descarga, atrás do supermercado, onde ficavam os caminhões. Era uma altura assim, tinha uns 2, 3 metros, né? Onde o caminhão fazia as descargas das mercadorias. Ali talvez fosse um pouco mais perigoso, mas nunca aconteceu nada. Aconteceu que um dia, uma tarde, eu fazia um trabalho meio assim, acho que das 3 às 11 da noite, era um trabalho mais tarde à noite, né? Uma tarde eu acordei na enfermaria do Eldorado, né? E aí o que aconteceu? Eu acordei assim e falei, nossa, onde eu estou, né? Aí, não estava aqui antes. A pessoa falou para mim, você está na enfermaria do Eldorado, você convulsionou na loja. Eu falei, Virgem Santa, né? Mas aí, assim, eu já estava bem, né? No mesmo dia, eu não me recordo, minha memória não ajuda agora. Se naquele dia eu preciso, assim, se eu fui embora ou se eu voltei a trabalhar. Mas o que aconteceu? Eu acho que uns 2 ou 3 dias depois, quando eu fui trabalhar, na época tínhamos cartão de ponto, aquele de papelzinho, né? Não era nada sofisticado, eletrônico. E aí o cartão não estava na chapeira, porque tinha uma janelinha assim, não era a gente que batia o cartão. Você pegava o cartão e dava para uma pessoa lá numa janelinha de vidro que ele batia o cartão para você. E eu cheguei lá para pegar o cartão, 1 da tarde, o cartão não estava na chapeira, e o cara falou para mim, olha, o cartão não está lá, você tem que vai no DP, vai no RH. E eu fui lá e o Eldorado me mandou embora porque eu tive a crise, né? Eu acho que foi assim, eu conto esse já, porque digamos que esse tenha sido mais traumático, assim, eu me lembro bem dele. E isso me deixou extremamente angustiado, né? Porque assim, aí você pensa, pô, se você não pode ser segurança de supermercado, o que mais que eu vou poder fazer? Assim, foi um período muito difícil na minha vida. Precisei de muito esforço para poder superar. Aí o que acontece? Eu, por sugestão de uma amiga, que na época ela fazia um estágio no governo, não me lembro se era no Estado, onde é que era, ela sugeriu que eu prestasse concurso público. Eu acho que é uma opção, assim, é uma luz no fim do túnel para muitas pessoas, mas tem que estudar, né? Porque a pessoa não adianta querer você entrar concursado, ter uma certa estabilidade, e aí você querer entrar sem estudar, não passa, né? O que aconteceu? Eu fui e prestei um concurso no Hospital das Clínicas, na época até, que aí exigia lá noções de inglês, segundo grau completo, e microcomputador. É uma coisa que existia em 1986, 87 existia isso, né? Eu fui lá, fiz a prova. E me chamaram para uma entrevista, eu fui lá no dia da entrevista, e o médico falou para mim, eu acho que era um médico, porque eu estava de branco, né, para me entrevistar. E ele falou assim, você foi muito bem no teste de inglês, né? Eu já fiquei contente, né? Tinha voltado do intercâmbio, não fazia tanto tempo assim, né? Uns 10 anos, fiquei empolgado, né? Aí, só que ele já me deu um balde de água fria, falou assim, não é você que vai passar, é a outra pessoa. Eu falei, que pena, né? Aí ele disse assim, mas como você foi muito bem no teste de inglês e tal, vamos encaminhar o seu currículo. E aí me ligaram
biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu tenho uma consideração muito especial pela Marina, diretora na época, não está mais na biblioteca, né? E pelos colegas de trabalho, porque assim foi talvez então aquela exceção que comprove a regra, né? Um dia eu comecei a trabalhar na biblioteca, ela falou: quer experimentar trabalhar na biblioteca? Aí o ano passado, ano retrasado, eu fiz 30 anos de carreira, fiz o curso de biblioteconomia e hoje sou bibliotecário, né? Eu estou no meu quarto concurso, né? Praticamente comecei na universidade. De lá fui para o Hospital das Clínicas, estou na prefeitura desde 2001. Então, fiz 17 anos de prefeitura, vou fazer em novembro, né? 30 anos de serviço ano passado. Assim, é uma garantia. E sou craque em passar em exame admissional. Não repito em exame admissional para bibliotecário. Eu sei o que eu falo. Por quê? Porque no Hospital das Clínicas, antes de uma parte do meu trabalho lá, eu trabalhei no SESMIT do Hospital das Clínicas, no Serviço de Medicina Ocupacional, Medicina do Trabalho. E o doutor Anacleto Valtorta, conversei muito com ele, era o diretor do serviço, conversei inúmeras vezes com ele sobre esse problema meu. E ele, assim, de certa forma, ele que dava o laudo das pessoas quando elas poderiam ou não exercer determinada função. Então, no Hospital das Clínicas, ele que mandava no assunto. Então, troquei muitas ideias com ele sobre isso. E ele foi muito claro: você não pode ser barrado para fazer um determinado trabalho se isto não colocar você em risco ou outras pessoas. Até no exame admissional no Hospital das Clínicas, quando comecei a trabalhar lá, a doutora Melissa, ela falou para mim no exame admissional, falou: evite subir em escadas, porque eu poderia cair de uma escada e me machucar. Só isso que ela falou. Eu não vejo problema nenhum em você trabalhar como bibliotecário. Se fosse para motorista de ambulância, eu não colocaria você, era evidentemente uma função que você colocaria a sua vida e outra vida de outras pessoas em risco, né? O que acontece? Acontece que lá eu tive um episódio de discriminação no Hospital das Clínicas por causa do meu problema de saúde. É muito angustiante falar isso, que dentro do próprio hospital você pode ter esse tipo de problema. Mas, usando alguns contatos e tal, a gente, às vezes, tem que, assim, eu não estou fazendo nenhuma ilegalidade, mas eu não posso ser ignorante, não posso ser idiota, né? Se eu acho que eu tenho razão, eu vou usar assim os conhecimentos que eu tenho para que possam me dar algum apoio, e foi isso que aconteceu quando eu estava no hospital. Sofri um pequeno assédio moral lá, mas consegui contornar depois que conhecemos um dos professores da neurologia do Hospital das Clínicas. Passa para mim, por favor. O que acontece? Hoje em dia, então, conversei já algumas vezes, conversamos com a Regina sobre isso. Aí, nesse caso, os nobres deputados poderão nos dar um apoio em relação a isso. Uns anos atrás, eu fiz uns testes de memória no CPN. O CPN, eles me chamaram lá, enfim, eles descobrem a gente, esse pessoal médico, você não sabe como eles acham o seu prontuário, né? Eu fui lá fazer uns testes de memória no CPN, né? E, assim, eles ficaram um pouco surpresos com as estratégias que eu montei ao longo da vida, desde aquele caderninho que eu não podia usar, né? Então, para poder amenizar esse meu déficit de memória, né, que é mais ou menos grave. O que aconteceu? Eu falei para eles: olha, então, se eu não tiver esse tipo de apoio, eu não me lembro. Infelizmente, eu tenho que marcar essas coisas. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei para eles, falei: escuta, será que eu, devido a essa deficiência, eu não entro lá nos cotistas? Eu quero ter direito às cotas, por que eu não posso? Se você me dá uma lista de 2 ou 3 coisas para comprar no supermercado, se não for arroz, feijão, né, café e açúcar, aí é mais fácil de fazer, né? Agora, se forem 3 ou 4 coisas, eu anoto, assim, eu não sou preguiçoso. Eu anoto porque eu esqueço. Não só por isso, né? Então, se eu tenho essa deficiência que o meu concorrente não tem, quando ele estudou, ele deveria se lembrar muito mais facilmente do que eu quero ter direito à cota. E aí, o que eu fiz? Eu mandei lá o laudo, passa para mim, por favor, o slide. Né?
Muito bem, Henrique. Fiz só para testar, sem estudar, mandei o laudo, fiquei em segundo lugar. Henrique William, ó. Valdeci, parabéns. Foi o primeiro colocado. Ela fez quantos? 2 pontos a mais que eu. Uhul. Parabéns. Mas eu fiz para testar. Eu quero ter direito à cota. Eu acho que é uma coisa que os deputados têm que pensar. Né? Aquele episódio do Eldorado, como eu falei, né? Assim, para mim é esclarecedor de que assim as pessoas estão sujeitas a sofrerem esse tipo de assédio moral, que é uma palavra mais moderna para você dizer isso. Né? Então, eu quero ter direito à cota. Se for possível, eu vou fazer sem nenhum tipo de receio, de achar que eu estou passando a perna em ninguém, não é absolutamente isso. Ah, você está querendo levar vantagem. Não estou, cara. Você é imbecil falar isso. Você não sabe o que diz. Passa para mim, por favor. Então, em relação ao trabalho e emprego, é aquilo que o meu pai deu a sugestão. Né? Existe um ditado em inglês, serviu para mim, esse foi feito para mim. Né? É aquela história. E, em inglês, se você pergunta para a pessoa onde é que ela trabalha, enfim, como ela ganha vida, você pergunta what do you do? O que você faz? Você não fala em work para a pessoa. São coisas distintas. Né? São palavras diferentes que têm a mesma linha, o mesmo significado. E o ditado, a tradução dele é a seguinte: encontre algo para fazer, você jamais vai trabalhar na sua vida. Né? Aí temos os assistentes sociais da associação, que sabem o que fazem. Né? Mas também temos os advogados que não querem problema, né? Médico que não gosta de doente, sabe? Professor que não tem paciência, está cheio. Né? E aí caiu seu filho na mão de um professor que não tem paciência. Que futuro vai ter, né? Ou você pega um advogado que não quer problema, vai resolver o teu? Não, né? Difícil. Então, assim, existe trabalho para todas as pessoas. Se o cara não quer problema, põe ele na engenharia, vai fazer cálculo. Se ele fizer certo, o prédio fica em pé. Não tem que discutir com ninguém. Tem que ser um pouco mais prático, assim, para evitar, para ficar melhor para todo mundo. Passa para mim, por favor. Estou acabando. Passa para a gente. Então, otimismo e pessimismo, né? É você olhar a parte do copo que está mais cheia. Passa, por gentileza. Pode passar esse. Eu fiz os testes com os medicamentos e tal. Ali tem uma listinha de tudo que eu testei, né? Você pode ver aquilo ali, ó. Você começa lá, fenitoína. A hora que eu cheguei no carbamazepina, que é o vulgo Tegretol, né? Eu estava em 7,5 comprimidos por dia. Aí eu comecei a ter tremores, assim. Eu estava trabalhando no HC já na época, quando eu cheguei nessa dosagem, né? Eu fui pegar algumas coisas assim, fui escrever e tal, e eu estava tremendo, assim. Aí eu voltei, estava no HC, o crachá faz milagre, né? Eu entrei lá atrás da doutora Carmen Lissa. Um abraço, doutora. E aí falei, ó, estou tremendo. Ah, você está drogado. Aí eu tirei aquele, você tira um, né? Uma semana você toma só 7. Na outra semana você toma 6. Aí você faz o desmame de um e vai pondo o outro. Aí eu fiz tudo aquilo ali, ó. Aquele negócio ali demorou mais ou menos, eu fiquei uns 10 anos naquele negócio ali. Né? Aumentando um, tirando o outro, e aí tendo os efeitos colaterais, foi indo. Passa para mim, por favor. O que acontece? É persistência, teimosia, né? Você é persistente ou é teimoso? Né? É uma linha tênue que separa as duas coisas, né? Então, quem fala que eu sou teimoso não sabe o que diz. Eu sou persistente, né? É o meu interesse e é o que, às vezes, isso eu postei várias vezes nos grupos lá. Eu digo assim, é o seu interesse. Corra atrás. Então, não perca tempo. É você ver que existe uma possibilidade e correr atrás dela. Passa, por favor. Ali, ó, isso aí eu tenho de estimação. Essa é a letra da doutora Carmen Lissa, o dia que ela me chamou no hospital para dizer o resultado dos exames pré-operatórios e por que ela achava que eu devia fazer cirurgia. Acho que ela não imagina que eu tenho esse papel guardado em casa até hoje de estimação, muito menos que eu estou mostrando aquele hoje, né, doutora? Mas tudo bem, é para o bem. Passa, por favor. Por que fazer uma cirurgia quando você tem 38 anos de idade? Será que você está muito velho para fazer cirurgia?
ou não? Aí é uma conta básica, né? Ó. Ali dos 10 aos 27, né? Mais ou menos, ali eu fiz tratamento assim, paliativo, aqueles do plano de saúde que não davam muito certo. Né? Ali dos 28 aos 37 foi quando eu estava no Hospital das Clínicas. E eu já estou ali, ó, nos 38, 57, agora já estou com 58. Já passei, olha lá. Ó. Agora eu já estou nos 20 anos. Ó. A minha parte do copo ali, ó, os 20 já superaram em 3 anos o do 17. Essa conta eu fiz para a doutora Carmen Lisso o dia que ela perguntou para mim, no dia lá do papel, por que eu achava que eu poderia... Por que você acha que você deveria fazer cirurgia? Eu falei, é isso aqui, ó, é essa conta que eu fiz para ela na hora. Eu falei, vamos supor, pega aí a média de vida do brasileiro, que não sei se na época era 65, 67, tanto faz. Eu já fiz a minha conta ali, ó, eu já estou no lucro. Se eu morrer amanhã, eu já fui feliz, metade da minha vida. Tá bom demais. Passa, por favor. Aí, ó, aí são as estratégias que eu uso para os meus problemas de memória. Esse aí eu também tenho estimação. Esse aí funcionava quando eu estive coordenador da Biblioteca Vicente de Carvalho, em Itaquera, aqui em São Paulo. Né? Eu trabalho na prefeitura e eu coordenei essa biblioteca. E aí eu brincava com meus... Assim, não era brincava, eu falava para os meus colaboradores, né, os servidores da biblioteca. Eu falava, ó, se vai ter alguma coisa que você não vai estar aqui, é todo mundo adulto, eu não vou vigiar ninguém. Comigo vale o escrito. Se não tiver escrito aqui que você foi no médico tal dia, que você precisou faltar para levar aí na escola, fazer matrícula da tua filha, vai levar falta. Eu acho que está me enrolando. Não vale para mim chegar e falar, olha, ontem eu te falei que anteontem eu te falei que ontem eu não vinha, que eu não poderia. Não. Comigo vale o que estiver aqui. Se não for emergência, vale o escrito. Tem que estar anotado aqui que no dia vai ter que jogar o meu jogo. Eu estava coordenador, não custa nada me avisar. Me dá satisfação. Falo, eu te disse, não vale. Para mim não funciona. Passa, por favor. A relação é uma coisa básica isso aí. É no Word você faz isso aí. Eram os memorandos que eu pedia da biblioteca. Né? A Elisa, a coordenadora regional, ficava doidinha comigo, porque ali, ó, onde ele é colorido no Word, isso aí, entendeu? E aí ele está em vermelhinho, o que a Elisa não tinha feito para mim, o que ela não tinha respondido. E eu pedia de novo. Ela ficava doidinha, porque se não estava escrito ali em verde, foi um negócio que ela ficou me devendo. E eu pedia de novo, para não esquecer, né? Para não passar por relapso, eu pedia de novo. Até o dia que ela pediu para eu não fazer mais memorando. Eu falei, então você me responde os outros. Ela respondeu e eu não mandei mais. Passa para mim, por favor. Vamos passar. Vamos passar aí, são algumas estratégias de memória, né, que eu uso, usando as letras. Eu sou melhor em letra do que em número, porque eu sou bibliotecário. Olha lá, ó, 0751, invento uma palavra, Ofaçai. Qual é a senha? Eu já tive essa senha do cartão, eu pus lá, fiquei pensando nela. O Ofaçai era a senha 0751 do meu cartão. Super prático, para quem lê bastante. Passa, por favor. Estudar epilepsia. Foi o que eu fiz durante 2 anos, quando fiquei no pós-operatório no Hospital das Clínicas. Então, as opiniões que eu dou aqui, geralmente elas estão embasadas em alguns dos artigos que eu li ali. Aquele lá, que está escrito do Dr. Moacir Alves Borges, foi o primeiro que eu li, sobre a empregabilidade das pessoas com epilepsia. Foi um estudo que ele fez em Ribeirão Preto. Muito, muito bom, muito interessante. E foi a partir dali que eu comecei a estudar a epilepsia. Passa, por favor. Ali tem, né, onde obter informações seguras sobre epilepsia, né, aqui na ABE, né, a La Viva com Epilepsia, tem alguns sites decentes, né, são pessoas sérias, né, mães da epilepsia. Informações científicas você consegue na internet em sites de médicos, né, NL da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e na BIREME, e vários outros sites, né, tem coisas muito seguras, ao invés de você simplesmente colocar no Google ou na Wikipédia. Evite acidentes. Passa, por favor. Por que participar das reuniões? Está muito pequeno. Esse foi um estudo feito há uns 2 anos atrás, né, Regina? Que eu ganhei deste autor, Ridsdale. Eu li no Medline sobre este artigo. Ele escreveu um artigo científico sobre a importância dos encontros para os pacientes que têm epilepsia. É por isso que eu estou aqui, entre outras coisas. Passe, por favor.
A conclusão deste artigo era: os participantes gostaram da oportunidade de conhecerem pessoas como elas, a compartilhar seus sentimentos e experiências. Os benefícios da atividade incluem superar o sentimento de que estão sozinhas e melhorar a aceitação por meio dos encontros com pessoas que vivenciaram experiências semelhantes. É por isso que nós temos as reuniões, e quem não está aqui, por favor, esteja lá na associação. Passa, por favor. Por favor, venham todos, juntem-se a nós. Obrigado. Obrigado. Pode ficar, William. Eu vou aproveitar, já vou fazer uso da palavra, já bem-vindo a Débora também, da Gabriela, eu apresentei a Débora também do grupo do Dravi. Depois a gente vai passar a palavra para elas enquanto cuidadoras, né, pessoa que tem alguém na família, para colocarem quais são as demandas, né? Então, o William fez a sua preleção sobre o que ele acha que é importante para as pessoas com epilepsia. Eu vou falar do ponto de vista do médico, né? Eu, enquanto médico, eu sonho com um sistema de saúde que realmente assista as pessoas com epilepsia na sua integralidade. Eu trabalho num centro de referência chamado BRAIN, que fica lá na Unicamp. Nós temos uma situação particularmente bastante privilegiada, mas eu conheço muito bem a parte do sistema de saúde aqui no nosso país. Então, nesse aspecto, eu tenho algumas demandas, né, que eu vejo que são de suma importância. Demandas essas que realmente reduzam o que a gente chama de lacuna de tratamento. O que significa isso? São pessoas que têm epilepsia ativa, que estão tendo crises, mas que não recebem tratamento nenhum. De uma maneira estarrecedora, esse número, em escala mundial, gira em torno de 85%. O que eu quero dizer? Que 85% das pessoas que têm epilepsia, que estão tendo crise nesse planeta, nesse momento, não recebem tratamento. Não recebem tratamento. Então, esse número, ela obviamente é bastante variável, que vai desde lugares em que esse número gira em torno de 10%, que nem no Reino Unido, e até alguns lugares na América Central, que é basicamente 100%. No Brasil, nós não temos uma estimativa precisa, mas nós temos um dado, por exemplo, de Campinas, em que, numa região bastante abastada, em Campinas, um estudo feito por nós há algum tempo atrás, mostrava que mais ou menos 40% das pessoas que tinham epilepsia ativa não estavam recebendo um tratamento adequado. 20% não estavam tomando medicação nenhuma. E daí vocês se perguntam, o que está acontecendo? É multifatorial. De um lado é um sistema que está ineficiente, do outro lado são pessoas com epilepsia que não acham que exista tratamento. E existe uma desinformação muito grande. Então, o meu sonho é que esse número diminua às custas de um sistema melhor estruturado. Por quê? As pessoas podem perguntar, devemos ter neurologistas para todo mundo? Isso é irrealístico. Nós estamos falando num país como o nosso, e que nesse momento estima-se que tem mais ou menos 3 milhões de pessoas com epilepsia. Quantos neurologistas nós precisamos ter para atender essa demanda? Simplesmente nós não temos o suficiente. Não temos o suficiente. E, além disso, não há necessidade. Nós estamos falando que boa parte das pessoas com epilepsia responde a uma medicação que é barata, de baixo custo e que está no Sistema Único de Saúde. Com uma dessas 4 medicações de primeira linha, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, ácido valproico, nós conseguimos prover o controle das crises em, no mínimo, 50%.
podendo chegar a 60%, 70%, com uma dessas medicações. As medicações são altamente efetivas, eficientes, eficazes. O que acontece é que existe um suprimento irregular dessas medicações na unidade básica de saúde. Quem tem epilepsia sabe bem e convive com medo de que essas medicações não estejam disponíveis. Muito melhor, muito bem para aquelas pessoas que têm condições de adquirir, mas isso não é a realidade para a grande maioria da nossa população, que depende do Estado para suprir essa medicação. E tem um outro aspecto que é bastante, digamos, prejudicial, é que o sistema de compra da medicação, ela se baseia no mais barato. Até aqui não tem um problema em si. Entretanto, existe uma variação muito grande em termos de compra de diferentes marcas. E a gente sabe que troca de marcas, não do remédio, marcas, de genérico, quer que seja, ela acarreta o risco da pessoa vir ter crise. Então, um estudo recente na Alemanha mostrou claramente isso. Estou falando na Alemanha. Então, é uma situação, né, que, se lá acontece, aqui também vai acontecer. No sentido de que recomenda-se que a pessoa use sempre a mesma marca. Não é que o genérico seja ruim. Use sempre da mesma marca do genérico e não mude de marca. Então, há uma necessidade que a gente vê de um suporte, um amparo legal para que haja uma compra dessa substância medicamentosa de uma forma que privilegie a consistência na compra. Porque, infelizmente, ou felizmente seja, nós temos uma lei orçamentária 8666, que é parte administrativa, do qual a gente tem que seguir. Mas nós precisamos encontrar um outro mecanismo mais inteligente de fazer a aquisição dessa substância. E outro aspecto é que, além dessas medicações ditas de primeira linha, que não poderiam faltar, porque quando faltam, as pessoas entram em risco de ter crise. Isso é mais severo, mais frequente acontecer com as medicações de alto custo. O programa de alto custo é fantástico, só que é um programa que ainda tem muitas falhas. Faltam com frequência medicações nessa linha. Então, o que nós vemos é que, quando falta a medicação, a pessoa não tem o remédio, entra em crise e, muitas vezes, desenvolve um quadro chamado estado animal epilético, e que, infelizmente, já vimos pacientes nossos morrer. Então, há uma necessidade de rever essa questão. E eu, enquanto neurologista, atendo um número limitado. E o que acontece com o resto das pessoas? Como fazer com que as pessoas podem ter acesso? Falamos que a grande maioria dos pacientes tem uma epilepsia de fácil controle. E essas pessoas poderiam ser muito bem assistidas na atenção básica. Por que isso não ocorre? Porque a atenção básica não está preparada para atender pessoas com epilepsia. Não é bicho de sete cabeças, existe necessidade de capacitação, treinamento. O treinamento existe e já se mostrou que funciona através do projeto que nós desenvolvemos para a OMS, que sim, é possível atender pessoas com epilepsia na atenção básica, de uma forma bastante eficaz, com controle das crises. Então, o que nós estamos falando? Existe uma grande parcela de pacientes, teoricamente, que poderiam estar muito bem atendidos na atenção básica, na sua localidade próxima, tendo aquele grupo de pacientes que tem epilepsia de difícil controle, sim, chegariam até o neurologista. Então, o que acontece é que, no nosso serviço, temos pacientes que estão com epilepsia controlada, do qual eu não tenho como encaminhar ela. Ela poderia ser encaminhada lá para a atenção básica, sendo cuidada lá,
e abriria espaço para nós podermos absorver pessoas com epilepsia de difícil controle. Então, isso não acontece, o que a gente vê são centros especializados abarrotados, quem que vive, quer dizer, é atendido nesses centros sabe, e que boa parcela das pessoas que estão sendo atendidas nesse centro podiam ser atendidas na atenção básica, na atenção secundária, desde que fossem treinadas. Então, há uma necessidade de assegurar políticas públicas em que a epilepsia entre no rol de atendimento da atenção básica. Tá? Então, esse é um ponto importante. Eu, enquanto neurologista, nós avançamos muito a questão de assistência. Hoje eu tenho uma possibilidade de tratamento cirúrgico. Temos outras possibilidades terapêuticas que estão aí no mercado, né? E alguns estão no campo de teste. Vou pegar o exemplo do tratamento cirúrgico, cirurgia para epilepsia. O que acontece é que o tratamento cirúrgico ela tem sido ofertado numa fase muito tardia. Muito tardia. Então, a gente tem que realmente tentar antecipar, ver que aquelas pessoas que não vão responder à medicação, elas sejam rapidamente triadas para a possibilidade de controle de crise por outros mecanismos. Mecanismo esse que existe, que é o tratamento cirúrgico. O estado de São Paulo é um estado que é riquíssimo nesse aspecto. Nós temos vários centros capacitados em fazer atendimento cirúrgico. Entretanto, nós temos um grupo de espera muito grande mesmo assim. E muitas vezes esses pacientes chegam muito tarde. O que eu quero dizer? De que boa parte das pessoas chegam a nós depois de 20, 30 anos de convívio com epilepsia de difícil controle. Acaba criando uma dependência psicológica para a epilepsia, ou não consegue mais, ou teve dificuldade em absorver algum tipo de qualificação que possa se reintegrar à sociedade de uma forma produtiva. O que nós observamos muitas vezes que o tratamento cirúrgico chegou tarde para essas pessoas. Então, há uma necessidade de rever esse processo de encaminhamento. Eu, enquanto médico, eu espero também de que, além de provisão dessas medicações, eu tenha disponível o armamentário em termos diagnósticos, que hoje, exames complementares, elas elucidam a causa da epilepsia. Até um tempo atrás, a gente falava Dravet como uma síndrome em si, mas hoje a genômica revelou-se de que tem um defeito, uma mutação genética muito clara, né? Então, só que esse teste genético, ela não é disponível de uma maneira ampla. Eu falo que para nós estamos numa situação bastante privilegiada, porque na Unicamp nós temos um grupo que trabalha com genética, a doutora Ice. Então, para nós, nunca foi o problema essa questão. Mas eu consigo ver claramente, em outros lugares, que isso é um problema sério. De que muitas famílias ainda estão tentando buscar uma elucidação para qual que é a síndrome do seu filho ou filha, né? Então, isso é um dos aspectos. Sem contar exames complementares que são simples, corriqueiros, como a espera para um eletroencefalograma, ou espera para fazer uma ressonância magnética. Então, todas essas deficiências acabam fazendo que a provisão da assistência médica ela não seja completa. Isso só estou falando do ponto de vista puramente médico, eu enquanto médico. Mas eu também sei das angústias do meu paciente, em termos do enfrentamento psicossocial, né? Realmente eu espero que nosso sistema ela seja multiprofissional, multidisciplinar, em que eu possa ter na equipe de assistência outras pessoas para darem suporte necessário.
Suporte essa como psicológico ou assistente social. Tem muitas questões que precisam de uma resolução, do qual o médico não tem qualificação para isso, tampouco um tempo necessário destinado para essa tarefa. Então, o que nós precisamos realmente é rever um sistema de saúde que seja amplo e que enxergue o paciente nessa linha de cuidado. Tá? Então, esse é meu apelo para, digamos, esse momento é um sonho enquanto médico ver o que, enfim, o meu paciente possa estar livre de crise. Um fato que hoje eu não enxergo na sua totalidade. Eu enxergo uma grande lacuna de tratamento, eu enxergo muitos pacientes sofrendo psicamente, socialmente, eu enxergo uma parcela muito grande de pacientes se machucando e uma parcela invisível, que tem que ficar claro, a gente não fala, mas acontece, que é a morte associada à epilepsia. Tá? Esse tem que ser levado a sério, pessoal. A epilepsia é uma doença crônica grave e precisa ter esse entendimento de que a taxa de mortalidade em epilepsia é maior, sobretudo quando você não tem um controle das crises. Tá? Acho que nós precisamos ser adultos e enxergar de frente esse aspecto. Não tem como tapar o sol com a peneira. Tá? Então, e muitas dessas mortes, eu digo, são mortes preveníveis, simplesmente porque a assistência médica não está chegando a elas. Obrigado. Então, vou passar então para Débora ou Gabriela, uma das vocês duas, vão falar das demandas das cuidadoras. Obrigada. A Regina está marcando o tempo, né, também? É, mais ou menos aqui, 20 minutinhos. Tá, no máximo. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, eu sou mãe da Sofia, de 10 anos, e do Gustavo, de 8 anos. Ele é diagnosticado com síndrome de Dravet. A Débora é a mãe do Jorge, está aqui com a gente, também diagnosticada com síndrome de Dravet. A gente faz parte de um grande grupo de familiares que tem crianças e jovens com a mesma síndrome. Somos aproximadamente 100 famílias e interagimos via WhatsApp, Facebook e Instagram. Temos participantes em todos os estados do Brasil e até mesmo alguns no exterior. Hoje estamos aqui reunidos com o objetivo de discutir acerca dos novos caminhos da realidade da epilepsia. Sabe-se que a epilepsia é o sintoma cuja causa pode ser decorrente de vários fatores. Fatores esses que podem ser conhecidos ou ainda desconhecidos pela medicina. A síndrome de Dravet é uma das doenças que apresentam como um de seus sintomas justamente a epilepsia. Eu vou explicar um pouquinho da síndrome de Dravet, que eu não sei se todos conhecem. A síndrome de Dravet é uma encefalopatia epilética rara. É também conhecida por epilepsia mioclônica severa da infância. A primeira convulsão ocorre, de um modo geral, durante o primeiro ano de vida. Normalmente, são associadas à febre ou a qualquer aumento de temperatura corporal. O estado de mal epilético, ou seja, as crises prolongadas ou as várias crises em sequência, num mesmo dia, são frequentes nesses pacientes. O acompanhamento de um paciente com síndrome de Dravet é permanente para a vida toda. Atualmente, infelizmente, não existe cura. É uma doença cruel, é difícil de gerir por falta de tratamentos eficazes, profissionais especializados, dificuldade de inclusão escolar, medicamentos de alto custo, dentre outras questões. O tratamento é insatisfatório e o prognóstico é ruim. A mortalidade é estimada em 15% até a segunda infância. Essa informação eu peguei do Dravet de Portugal, da associação. Então, como visto, o estigma da epilepsia, de que tanto se fala, para nós, é o menor dos nossos problemas. Lutamos para manter nossos filhos vivos e com a dignidade que qualquer ser humano merece. A nossa luta é urgente, é difícil, é cruel, é exaustiva física e psicologicamente. E o que nos move é o amor por nossos filhos e a fé de que o milagre da cura
um dia vai acontecer nas nossas vidas. Com a finalidade de contribuir para que novas políticas públicas sejam realizadas em prol dos nossos filhos e com base na troca de experiência entre nossas famílias, gostaríamos de apresentar alguns pontos emergenciais que merecem a atenção do poder público. O primeiro deles acho que já estamos cansados aqui de falar sobre isso, é a necessidade de medicamentos. Em geral, nossos filhos tomam diariamente, várias vezes ao dia, pelo menos 3 tipos diferentes de anticonvulsivantes. São medicamentos de uso contínuo, obviamente. Não podemos falhar na tomada da medicação e em seus horários sobre o risco de morte. Ocorre que a medicação é muito cara e muitas famílias têm dificuldade na sua obtenção, seja porque não conseguem arcar com o custo do tratamento, seja porque o poder público não os oferece. Inclusive, muitos recorrem à via judicial, mas, a despeito de eventual decisão favorável do judiciário, a medicação simplesmente não chega. Imagine a aflição de uma família que sabe que o filho não pode deixar de tomar a medicação e o remédio simplesmente não chega. É desesperador isso. É preciso desburocratizar e fornecer a medicação a todos os epiléticos, de acordo com a prescrição do neurologista, que é o que o doutor falou sobre as marcas, né? Às vezes não é suficiente só você estabelecer ali o topiramato. Meu filho usa o Topamax. Eu não tenho coragem de mudar a marca porque a gente sabe desse estudo, né? Então, é preciso seguir à risca a prescrição do neurologista. É importante destacar que, ao garantir a medicação a todos os epiléticos, o próprio governo economizará, e muito, na medida em que se evitará muitas internações e atendimentos emergenciais nos hospitais. Como visto, garantir o fornecimento da medicação significa qualidade de vida para os nossos filhos, qualidade de vida para a família toda, aumento indireto na renda das famílias, posto que não precisarão mais gastar com medicação, diminuição da demanda dos remédios no Poder Judiciário e, finalmente, economia para o sistema de saúde, evitando-se as idas para o pronto-atendimento e as internações que a gente sabe que são super caras. Ou seja, por qualquer ângulo em que se veja a questão, só há vantagens, inclusive financeira, né? Vale destacar, para que o governo forneça a medicação prescrita pelo neurologista. A segunda questão que a gente queria destacar é a questão da inclusão escolar. Essa questão é um caso muito sério, né? Acho que é o principal assunto do nosso grupo. As escolas não querem receber os nossos filhos e, quando recebem, não estão preparadas para tanto. Sabemos que não é uma opção da escola receber ou não uma criança com deficiência, mas sim uma obrigação. Mas e quando, na primeira entrevista, a diretora já diz abertamente ou nas entrelinhas que seu filho não é bem-vindo naquela escola? Como fica a confiança de uma mãe entregar seu filho indefeso para uma escola que não o quer? Garanto que os senhores não podem imaginar sequer essa aflição que sentimos quando isso acontece. Por outro lado, quando a escola recebe nossos filhos, na maioria das vezes a instituição simplesmente não sabe o que fazer com aquela criança. Muitas vezes a criança é deixada de lado, dormindo, ou solta em qualquer canto da sala de aula. Não há nenhuma proposta de ensino, nenhum tipo de estímulo para que aquela criança desenvolva o seu melhor potencial. Em geral, crianças com síndrome de Dravet necessitam de acompanhantes, pois elas não têm autonomia. Apesar de ser uma prática ilegal, na maioria das escolas particulares, são os pais que contratam os acompanhantes. Além de terem que arcar com o valor da mensalidade da escola, que não é barato, ainda tem que arcar com o custo do acompanhante. Em escolas públicas, existe uma burocracia enorme para conseguir um profissional exclusivo para a criança. É preciso preparar as escolas para a inclusão. É preciso, principalmente, capacitar professores e coordenadores. É preciso que se desenvolvam materiais escolares adequados aos alunos deficientes. É preciso que seja fornecido pelas escolas um acompanhante exclusivo. É preciso que se entenda, de uma vez por todas, que os alunos com deficiência têm muito a ensinar aos alunos típicos e vice-versa. E, principalmente, têm o mesmo direito que as crianças típicas de frequentar o ambiente escolar. É preciso olhar com normalidade para todas as diferenças e extrair de qualquer ser humano o seu melhor potencial, sempre levando em consideração a capacidade individual dos alunos com necessidades especiais. Outra questão são as terapias. Os nossos filhos também precisam de muitas terapias, tais como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia, fisioterapia, ecoterapia. Eu brinco que eles precisam de todas as terapias, né? A gente tem que colocar numa escala de prioridades. Aqueles que podem pagar, conseguem as terapias. E aqueles que não podem pagar, não conseguem.
É simples e injusto assim. Os cuidadores, em geral as mães, também deveriam ter direito à psicoterapia. Não é fácil cuidar de uma criança com epilepsia de difícil controle. As nossas emoções são diariamente testadas. Estamos em estado de alerta 24 horas por dia. É preciso cuidar também de quem cuida. É preciso garantir terapia a todos. Como dito acima, temos no nosso grupo famílias brasileiras que residem no exterior. E nessa troca de experiência, percebemos a grande diferença que faz um governo que dê suporte para as famílias com filhos especiais. Na Alemanha e na Suíça, além do acesso a consultas médicas, terapias, remédios, escolas, os cuidadores de crianças com necessidades especiais recebem uma espécie de salário para que possam ficar em casa e cuidar de seus filhos, independentemente da remuneração per capita da família. Sabemos que o foco dessa discussão não é dizer como funcionam os modelos internacionais, até porque a realidade brasileira é bem diferente da realidade de países europeus. Porém, esses modelos internacionais nos mostram claramente que é possível, sim, uma melhor estrutura governamental capaz de fornecer mais dignidade às nossas crianças e às nossas famílias. Último item que eu queria destacar é com relação à pesquisa. Por tratar-se de doença rara, é difícil imaginar que a iniciativa privada tenha qualquer interesse econômico em investir recursos em pesquisas para desenvolver novos remédios ou até mesmo descobrir a cura da doença. Assim, não nos resta outra alternativa senão pleitear que o poder público forneça recursos para a pesquisa. Até porque, como já dito, o poder público, sim, tem interesse e o dever em melhorar a saúde dos nossos filhos, seja para cumprir a Constituição, que garante saúde a todos, seja para diminuir a demanda no judiciário e nos hospitais. Bom, se o tema aqui são os novos caminhos para a realidade da epilepsia, é preciso ter em mente que esse caminho é longo, mas não é impossível. Esperamos que os senhores parlamentares se esforcem para encontrar atalhos para esse caminho, de forma que os nossos filhos possam beneficiar-se de novas boas políticas, pois, repita-se, a nossa luta é urgente e os nossos filhos não podem esperar. Nosso grupo, a gente se coloca à disposição para ajudar no que for necessário e no que tiver ao nosso alcance para a melhora das políticas públicas no que diz respeito à epilepsia. A Débora quer complementar alguma coisa? Não, é só dizer que é por isso que a gente está aqui, está acompanhando os trabalhos, está se unindo aos grupos de epilepsia para se fortalecer, e porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada, né? E agora o nosso grupo começou com poucas mães e hoje nós somos 100, tem 100 crianças portadoras de Dravet. Crianças e adolescentes, né? Adolescentes e adultos, como é o caso do meu filho. Ela tem que falar no microfone, senão não grava. Tá. E agora me perdi. Tem um grupo de 100 pessoas. E aí, conforme nós fomos divulgando, foram aparecendo mais casos e mais casos. Então, nesses últimos 6 meses, que nós começamos a divulgar nas redes sociais a síndrome de Dravet, começaram a aparecer mais casos. E a gente acredita que existe ainda um número muito grande de pessoas que têm epilepsia e não sabem que é Dravet. E o problema disso é que acabam tomando medicação errada, inadequada, que acaba agravando os casos de Dravet. Meu filho é um que tomou medicação errada, porque antigamente não se sabia que alguns remédios faziam mal para a crise de Dravet, e a gente acha que isso pode ter sido um caso de agravamento dele. Então, é por isso que a gente está aqui, está se juntando aos grupos de epilepsia para tentar buscar as soluções para esses casos. E a gente escuta muitas mães no grupo reclamando da falta de tudo, né? Como a Gabi já colocou. Legal. Fantástico. Regina, acho que a gente podia abrir um pouquinho para as pessoas que se manifestarem as demandas, né? O que você acha? Sim, depois eu gostaria Tá, também de claro. falar do aspecto social, mas... Então, a gente abre um pouquinho para o público, pedimos que seja bem pontual e coloque qual que é a demanda que você acha que não foi abordado, para que a gente possa anotar. A Isilda está anotando aqui, tá bom?
A gente pede que também fale o nome, né? Se pronuncia o nome e... Eu sou Haroldo, pai do Jorge, né? Que a Débora, minha esposa, já apresentou. Eu concordo com o Dr. Lim que ele... No Brasil, nós estamos correndo atrás da doença ainda, não estamos atrás da prevenção. Enquanto aqui na cidade de São Paulo, a saúde básica, o PSF, que seria o caso, antigamente eles ofereciam treinamento, hoje em dia nem treinamento oferecem mais. Então, 70% das epilepsias, ou mais, que nem o senhor falou, seriam resolvidos. Outra coisa que é pontual, que eu gostaria de colocar, existem remédios básicos, por exemplo, os diazepínicos, injeção retal, que foi nos indicado quando o Jorge era pequeno, de menor idade. E isso salvou ele de muitas internações. E não há interesse dos laboratórios, em geral, em fabricar esse medicamento. E eles vêm, naturalmente, do exterior, ou da Alemanha, ou de Portugal, a um preço absurdo. E seria não sei o que o senhor acha, um remédio até heróico em determinadas crises sucessivas que vai entrar em status epilético. O que o senhor acha? Como poderia ser estimulada a indústria farmacêutica, ou então laboratórios nacionais ligados ao governo fabricarem esse tipo de medicamento? Então, esse é um problema que não só do Brasil, mas a gente enfrenta, de que algumas medicações tipo, mais antigas, clássicas, que perderam patente, e ali não tem um apelo mais mercadológico, né? Então, as farmácias, quer dizer, as indústrias simplesmente não têm interesse de estar produzindo. Mas só que há uma necessidade de seu uso. A Federação Brasileira de Epilepsia tem feito uma discussão de talvez buscar com o governo farmamanguinhos, né? Tem uma tal que eles produzem, poderiam estar produzindo esse tipo de medicação. Mas isso é uma discussão que acho que quanto mais pessoas começarem a participar, mais força acho que nós teremos. Então, está sendo discutido, eu acho que é uma saída. Porque acho que recentemente faltou uma medicação que é a fenitoína, que é assim, é surreal, eu diria. Como um médico, acho que é um absurdo, né? Faltar uma medicação que estava faltando até nas farmácias não do governo. Simplesmente não tinha mais sal. Ele não estava mais importando. As indústrias não tinham como produzir essa substância aqui no país. Então, eu acho que cada vez mais há uma necessidade de rever isso. Porque, claro, que as indústrias farmacêuticas querem empurrar para as medicações mais recentes, em que existe ainda a patente, e que, obviamente, você vai pagar mais caro, é o lucro, né? Finalizando, não querendo tomar mais tempo, a gente nota também que, mesmo os especialistas, os neurologistas, a gente vê que os neuropediatras, eles conhecem bem a patologia. Mas o neurologista geral, o neurocirurgião, quando a gente cai num pronto-socorro, onde isso de melhores hospitais aqui em São Paulo, eles desconhecem e dão remédios, às vezes, de maneira inadequada. Essa é uma deficiência muito grande que acho que temos que tentar corrigir. Muitas vezes o pessoal fala, pelo ser neurologista, estaria muito bem assistido. Infelizmente, não é bem o caso. Quando a gente fala treinamento e capacitação para atenção básica, existe também uma necessidade de olhar para o próprio especialista quanto a, digamos, as melhores práticas que se tem com relação a tratamento para a epilepsia. Isso concordo. Boa noite, meu nome é Marlene. Em relação à falta de medicação, né, eu tomo clobazam. E está, assim, muito difícil. Estou correndo atrás, mas, assim, na farmácia de alto custo, nas farmácias, até para comprar, eu não estou encontrando. Né? E o que me disseram?
é aumento de medicação, é aumento de preço dos remédios, por isso que eles não estão passando para as farmácias, não só essa, mas várias outras, né? Mas, assim, será que nós temos que pagar por isso? Né? A gente fica sem medicação porque vai ter reajuste delas. Então, nem para comprar eu estou encontrando. E, na época que faltou a fenitoína também, eu estava tomando, acabou, eu tive alguns efeito colateral também da medicação, então acabou trocando, então, para mim, não teve tantos problemas. Mas, em relação ao clobazam, não é a primeira vez que isso acontece. Acontece todos... começo e final de ano, às vezes até meio do ano, está em falta. Então, eu não sei, em relação à pesquisa, se há possibilidade de, quando faltar, substituir por alguma outra medicação, se há possibilidade disso, porque ficar sem remédio também não dá, né? E será que a gente tem que pagar por isso? Eu acho que essa é uma demanda que é justa, né? Acho que você quer complementar? Sobre o clobazam, eu tenho acompanhado, eu moro em Campinas e eu ligo direto nas farmácias de alto custo e lá está em falta há mais de 3 meses. E a farmacêutica responsável diz que não existe uma previsão de chegada. Eu tenho pacientes que me mandam mensagem, eu estou na UPA, meu remédio acabou, eu estou convulsionando. Eu até consegui alguns, porque eu ligo nas farmácias, eu consegui alguns lugares que tinham. Mas o que eu não entendo, porque o clobazam é um medicamento comprado pelo programa de alto custo, por que é que não está sendo comprado? O William falou, foi o William que falou que está em falta o sal, você ouviu isso? Desculpe, doutor, eu acho que é remédio barato, eles não têm interesse, talvez, em fabricar. É um absurdo. A informação Esse é o motivo. A informação que eu tenho sobre esse medicamento é que o Frisium e o Urbanil são exatamente a mesma droga. Se você pegar a bula e ler, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. A informação que eu tenho é que houve uma fusão dos laboratórios e eles optaram por continuar fabricando as duas coisas, que são exatamente iguais. Essa informação foi do próprio laboratório. O que acontece é que, geralmente, na farmácia, o Urbanil custa mais barato, tá? Geralmente falta. Algumas vezes já encontrei o Frisium, porque estava em falta no Hospital das Clínicas, não entregaram, e eu consegui adquirir o Frisium na farmácia. O Urbanil, geralmente, a gente não encontra mais nas farmácias, porque é o mais barato, né? É menos lucro para o laboratório. Simples assim. Eu acho que tem a ver com isso que o doutor Eli falou. O paciente que tem epilepsia, ele não pode ficar refém dessa política mercadológica, de laboratório, e, para isso, nós temos que ter leis que regulem isso, né? Leis que ponham ordem nisso, coisa séria. Nós estamos falando de uma doença que a pessoa não pode ficar sem tomar remédio. Tem alguém mais que quer fazer alguma consideração, alguma demanda que... Não. Alguém mais? Por favor, as demandas são importantes para que a gente possa... A Isilda está fazendo uma anotação aqui. Né? Eu vou falar um Regina? pouquinho, gente. Vou falar daqui mesmo. O doutor Lee colocou a questão mais voltada para a saúde, e eu gostaria de acrescentar, porque na Unifesp nós fazemos cirurgia para epilepsia, e nós recebemos pessoas do Brasil. Então, a gente sabe que tem um benefício chamado tratamento fora de domicílio, TFD. E esse benefício garante passagem, um valor simbólico de estadia e de auxílio alimentação para as pessoas que não têm o recurso daquele tratamento no seu local de origem, seja município, seja estado. Então, se no estado de Minas Gerais não tem um polo que atenda epilepsia de difícil controle, por exemplo, essa pessoa, o médico do SUS desse local vai encaminhar essa pessoa para um outro estado. Município, mesma coisa, dizendo assim, esta pessoa tem um problema grave, epilepsia grave, aqui não tem tratamento para isso. Então, ela apresenta isso na Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde
encaminha o benefício, que também inclui a vaga no outro serviço. Vamos procurar onde tem essa vaga, onde é que vamos, então, a passagem, o agendamento, etc. Acontece que, já há muito tempo, esse benefício é negado às pessoas. Então, as pessoas lá no Acre vão atrás, tem aqui, eu ouvi falar, meu filho está muito mal. Não, isso não existe. Então, isto é muito grave, tem acontecido com muita frequência. Eu sou assistente social há 30 anos, praticamente, trabalho com epilepsia de difícil controle. Então, todo esse período recente, essas coisas pioraram. Então, as pessoas não conseguem que o médico do SUS encaminhe para outro estado, elas vão para o caminho jurídico, tem muita dificuldade, e isto favorece a essa demora também para essas pessoas encontrarem o tratamento cirúrgico, ou equipes que possam fazer uma avaliação para uma epilepsia de difícil controle. Então, isso é um caso, é uma questão muito grave, né? Porque a gente sabe que o Brasil é enorme e tem poucos lugares, como aqui em São Paulo é um lugar bem fértil nesse sentido, temos que receber pessoas de vários outros lugares. Então, no aspecto da saúde. Aqui, a gente falou hoje, o Henrique trouxe a questão do trabalho, a questão da vida, elas trouxeram aqui coisas muito graves, comparando com países desenvolvidos. Realmente, nós temos muito a galgar, e, como disse o doutor Lee, nós podemos e devemos dar passos urgentes, porque tem coisas que não são tão difíceis de solucionar. Como eu lido com as questões sociais, é usual eu bater lá no INSS, a gente fazer uma reunião com as pessoas, e nos diferentes setores, porque, assim, os problemas que as pessoas estão vivendo aqui na epilepsia são desconhecidos pelas autoridades, são desconhecidos pela população. Então, a gente tem que informar, né? E, numa das reuniões, por exemplo, com a Previdência, as chefias da Previdência, naquele momento, nos disseram que a epilepsia não é considerada uma doença incapacitante para a Previdência Social. Ela não está inserida nas leis. Portanto, quando a pessoa tem uma epilepsia de difícil controle, certamente ela tem o direito de ter períodos onde ela vai ter mais crises. Se ela estiver trabalhando, ela precisa do auxílio-doença. Só que isso é negado para quem tem epilepsia, porque ela não é compreendida como uma doença incapacitante. Então, tudo isto carece de legalização, né? Ser inserido nas leis. Outra questão, as escolas. Certamente que as escolas, elas formam as pessoas. É nas escolas que a gente adquire a nossa maturidade cognitiva, social e de identidade social. Então, se as escolas não conhecem a epilepsia, não sabem o que a epilepsia traz para o físico, os riscos que ela traz para o físico da criança, para o psicológico da criança, etc., obviamente que ela está incorrendo em negligência, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz muito claro tudo isso que você colocou aqui. Já foi oficializada, legalizada. Então, nós temos leis que respaldam as nossas atitudes. Só que isto está só no papel, né? Então, nós precisamos encaminhar todos esses passos. Outra resistência que nós temos encontrado, assim, escolas, além de não acolher, de não cuidar das crianças com epilepsia, dos adolescentes com epilepsia, porque todos incorrem em bullying, em risco de bullying gravíssimo, né? Porque se os professores não orientam o que é epilepsia, como é que a gente acolhe, como é que a gente cuida, não sabem cuidar, óbvio que os jovens, os parceiros, os semelhantes à criança, não vão entender, não vão saber cuidar, não vão zoar, né, a partir dali. Só que, assim, em contato com as escolas, nós encontramos resistência por parte das escolas, muitas vezes, até de mostrar o desconhecimento. Então, nós deixamos claro que nós não estamos esperando que a escola e que as autoridades escolares saibam. Nós sabemos da grande ignorância que existe no nosso país. Infelizmente, isso é fato, nós não estamos bravos, nós só queremos medidas de reconhecimento para que a gente possa mudar essa situação, que fere tanto o humano quanto as leis. Então, já está tudo muito elucidado, né? E por que a gente está juntando as falas com a visão do profissional, do técnico, com a questão política? Porque, gente, a epilepsia é uma doença altamente complexa. Se as pessoas com epilepsia não expressam o que elas estão vivendo, a sociedade não sabe o que elas sentem.
Não fazem ideia. Muitas vezes as pessoas com epilepsia nem se mostram, porque são muito excluídas. Então, tem esse gap em todos os lugares, no medicamento, no tratamento, no reconhecimento da doença. Então, nós precisamos juntar todas essas faces para podermos legislar. E só a partir daí transformar essa situação. Então, senhores políticos, queridas autoridades desse Brasil, chegou a hora da epilepsia. A Organização Mundial de Saúde já apontou o gravíssimo problema de desrespeito, exclusão e ignorância. Nós precisamos construir uma mínima dignidade para essas pessoas poderem dormir, comer, ser inseridas, conviverem e se sentirem pessoas. Porque o problema não está na doença em si. Todos temos direitos de ter as nossas doenças. A questão está em como a sociedade enxerga tudo isso e o subsídio que se dá para que as pessoas possam ter a sua dignidade. Então, quem tem uma doença precisa de remédio, precisa de uma estrutura para ir até o tratamento, precisa existir esse tratamento, precisa existir o respaldo no trabalho quando ela incorre em riscos, respaldo na escola. Então, nós temos que construir essa rede que permita às pessoas que têm epilepsia andar, fluir, se tratar, conviver e exercer as suas habilidades. Vejam, todos, exceto algumas pessoas podem ter, além da epilepsia, como as doenças raras, pode ter algo a mais. Mesmo assim, elas precisam de estímulo, precisam de tratamento e podem se desenvolver muito em muitos aspectos. Então, fica aqui registrado o nosso pedido, as nossas evidências, né? E poderemos trazer outras tantas evidências de que a situação precisa e requer mudança urgente. Obrigada, gente. Legal. Estamos chegando ao fim. Alguém quer fazer as últimas considerações antes de darmos como... Esther, quer fazer a última consideração? Mara? Que sejamos escutados, né? Boa noite. Peço desculpas a todos não ter conseguido chegar em tempo e também se o que eu falar já ter sido abordado antes, né? Então, meu nome é Esther, sou psicóloga e neuropsicóloga, também sou uma pessoa com epilepsia. Quero falar brevemente de duas coisas. Eu, enquanto pessoa com epilepsia, e a demanda que eu coloco enquanto a isso, e também enquanto psicóloga e neuropsicóloga. Enquanto pessoa com epilepsia, eu quero pautar que eu represento uma exceção. Então, eu sou uma pessoa negra, de origem periférica, e que tive o privilégio de ter acesso a uma neurologista especialista em epilepsia, no momento que eu precisava, e um medicamento adequado, né, no momento que eu precisava, apesar de que o diagnóstico demorou um pouquinho. Então, eu tinha crises desde os meus 4 anos, que eu me lembro, mas eram crises parciais, complexas, e que, como já foi abordado aqui, mesmo os melhores médicos não sabem, né, o que é. Então, só quando eu comecei a ter crises generalizadas, aos 17 anos, é que eu tive o diagnóstico. E eu tive o privilégio de ter convênio médico, enfim, e ter acesso a uma médica que já tinha sido, inclusive, presidente da ABE, né? Então, eu tive um grande privilégio. E, com isso, eu pude fazer faculdade, enfim, tomar uma medicação com menos efeitos adversos e tudo mais. Mas essa não é uma realidade de toda pessoa de origem periférica. Né? Então, o quanto a dificuldade, como só reforçando o que foi falado aqui, né, do acesso ao medicamento, dificulta o acesso a direitos mínimos, né, que é estudar, que é sair, que é se formar, que é formar uma família e tudo mais. Né? Então, queria pautar isso, né, o que representa uma exceção. E, muitas vezes, representando uma exceção, querem nos colocar, às vezes, como um modelo. Olha, mas é possível, né? A pessoa com epilepsia consegue. Sim, a maioria das vezes consegue ter uma vida normal se tem acesso ao medicamento correto, a um bom médico, se tem acesso ao transporte para ir até o médico e tudo mais. Aí sim, mas se falha alguma coisa nesse percurso, você não vai conseguir ter uma vida plena. Então, seria primeiro pautar essa questão. E, enquanto psicóloga e neuropsicóloga especificamente, a dificuldade... Enquanto neuropsicóloga, que a neuropsicologia também ainda é um privilégio.
Então, eu atuo com crianças, então você conseguir que seu filho tenha uma avaliação neuropsicológica hoje é um privilégio, é uma avaliação cara, muitas vezes necessária, quando a criança apresenta problemas de aprendizagem, quando também a epilepsia ela cursa também com outros quadros, às vezes, muitas vezes com um quadro de autismo, enfim, quando ela tem outras comorbidades. Então, o acesso ainda é difícil. Então, a gente tem, a não ser quando se está perto, se mora em São Paulo. Então, você consegue uma avaliação gratuita, às vezes pelo HC, pela Unifesp, tem também um centro muito importante lá de avaliação, até para a questão cirúrgica, mas também o privilégio de estar em São Paulo, uma região próxima, não é uma realidade do Brasil todo. E, muitas vezes, também o neuropsicólogo, no serviço público, você não consegue exercer. Você não tem instrumentos, os instrumentos de neuropsicologia são caros, então você não tem uma equipe completa. E um outro detalhe que eu acrescento, talvez tenha sido já falado aqui, das terapias complementares. Então, tem se percebido muito, e eu coloco da minha experiência clínica, o quanto a importância do nutricionista também. Então, às vezes, como alterações simples na dieta auxiliam, né, juntamente com a medicação, na melhora, principalmente em quadros, como eu já mencionei, que cursam também com espectro autista, então, dietas com redução do glúten, com modificações simples do que a gente já conhece, de mais fibras, mais frutas, enfim. E muitas crianças apresentam muitas alergias específicas, né, quando com outras comorbidades. Então, e outras tantas terapias, né, além da psicoterapia, mais meditação, yoga, tem algumas coisas específicas, aí cada caso é um caso. Mas isso tudo fica muito difícil de se acessar. Então, resumindo, seriam esses dois pontos, né? A importância para a pessoa com epilepsia ter uma vida plena e eu não ser mais um caso de exceção é o acesso, como foi pontuado aqui, a coisas mínimas, ao transporte, à medicação, a um médico de qualidade, né, um médico que conheça o quadro, e de ter terapias, né, alternativas e a equipe interdisciplinar e multidisciplinar, de fato, acessível e não mais um privilégio também. Desculpa me alongar, gente. Boa noite. Então, acho que chegamos ao fim. Eu queria agradecer as pessoas que vieram, né, participar desse bate-papo, levantar as demandas. E eu tenho um apelo muito grande a fazer, né, de que realmente as pessoas devem participar. Nós moramos, quer dizer, eu moro no interior, ali em Campinas, mas digamos que a capital, São Paulo, está na casa de mais ou menos umas 20 milhões de pessoas. 20 milhões de almas vivem nessa cidade. E se a gente for olhar, 1% da população tem alguma forma de epilepsia, nós estamos falando de 200 mil pessoas. Acho que matematicamente falando é isso. É isso. Né? Então, nós precisamos que pelo menos 1% dessas 200 mil pessoas, né, venham participar mais conosco. Né? As pessoas que estão nos assistindo, venham, participem dessa discussão, desse debate. Então, sobretudo, na próxima reunião nossa, que vai ser o lançamento da Frente Parlamentar, no dia 27 de abril, é muito importante a presença de todos, porque aqui vai realmente trazer um significado ao nosso apelo. Porque se forem 2, 3 pessoas, qual que é o peso dessa demanda? É muito pouca. O pessoal fala, mas vocês falam que tem 200 mil pessoas aqui na cidade de São Paulo. Onde estão essas 200 mil pessoas que estariam fazendo essa demanda? É você, doutor, que está pedindo ou são os pacientes? Tá? Então, sobretudo, os pacientes familiares. Né? Eu sei que todo mundo tem uma agenda apertada, mas esse é o momento. Esse é o momento que essa Casa Legislativa abre as portas, né, estão dispostos a escutar e, de certa maneira, nós estamos muito dispostos a trabalhar em conjunto na criação de políticas públicas. Hoje nós levantamos uma lista muito boa, né, Isilda, de qual a gente pode começar a trabalhar com os nossos deputados nesse primeiro ano da 19ª, digamos, legislatura, para que, enfim, a gente possa dar os passos de mudança. Né? Acho que são os ventos da mudança que estão chegando.
E, para isso, acho que nós teremos muito mais forte se nós estivermos todos juntos. Você quer fazer uma última? A próxima reunião é dia 27 de abril. É 27? 27 de abril, né, Vivi? Sábado. Peraí, Não, que então dia não, que é Peraí. 24. Então, é 24 de abril. 24. Thaís, não é 24? 24. Desculpe. 24, é. Ó, correção para quem está assistindo, 24 de abril, uma quarta-feira, às 19 horas. Vai ser aqui mesmo? Sim. Tá? Então, Não, mas desculpa, mas vai ser o lançamento da frente aqui ou... aqui, Ah, né? então tá bom. Então, a gente espera que essa casa aqui esteja lotada, com o pessoal aqui em pé, clamando por mudanças. E aqui, assim, eu apoio a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com epilepsia. Pois não. Seria o lançamento. É o lançamento da frente. Temos. O de maio será... É 22 de maio será sobre trabalho. e epilepsia. Trabalho, a temática do trabalho e epilepsia. E nós temos um calendário já completo, que a Thaís, né, logo deverá de colocar, já está no ar, né, com os nomes, temas principais, né? Tá. Mas acredito que dentro de pouco tempo a gente terá os temas já lá. Mas adiantando, então próximo, no dia 24 de abril, quarta-feira, às 19 horas, aqui nesse espaço, Teotônio Vilela, teremos o lançamento da Frente Parlamentar, né, em que realmente faremos a parte oficial do lançamento, né, desse trabalho aqui. E em maio, a temática será sobre trabalho, epilepsia e trabalho. 22 de maio. Ó, que tal o WhatsApp? Acho que a ASP pode receber por enquanto. Você tem o WhatsApp do ABE também? Associação Brasileira de Epilepsia, Facebook. Também. Basta entrar e deixar o recado para a gente. Tá. Pode ser. Tá? E também, assim... Desculpa, doutor Lino. Não, perfeito. Deixa eu falar acho mais que uma perfeito. Até, inclusive, É. para as pessoas que têm disponibilidade de vir caminhar nos corredores conosco, de visitar cada um dos deputados, deputadas, né, de trazer a demanda, nós realmente achamos que é muito importante. Hoje mesmo, antes de começar, nós estivemos em alguns gabinetes, fomos lá, infelizmente eles não estavam lá, estavam em plenária, mas é importante Donato foi nós... conosco. Donato andou conosco, fomos lá bater, levar a demanda, falando as coisas, do que se trata, porque, novamente, a frente ela é constituída por um número X, mas, obviamente, todos os projetos de lei elas têm que tramitar e têm que ser aprovados. Então, se todos os deputados conhecerem a causa, abraçarem a causa, né, da epilepsia, terem sensibilizado, a passagem, o rito, digamos, da passagem do projeto de lei vai ser mais rápido, certamente. E nós precisamos trabalhar com eles, né? Eu gostaria de dar um recado que na Unifesp, toda sexta-feira, das 10 às 12 horas, eu faço um grupo com as pessoas que vêm para o ambulatório de triagem. Então, esse grupo é aberto, e eu recebo profissionais, recebo pessoas que querem falar, ouvir, trazer alguma dúvida. Então, também é um ponto de encontro, se vocês quiserem. Pedro de Toledo, 650, sexta-feira, das 10 às 12 horas. Tá? É a ABE, é a Associação Brasileira de Epilepsia. E um último recado é assim, que as pessoas com deficiência passaram por um período onde elas trouxeram fortemente o lema "nada sobre nós sem nós". E isso fez uma grande diferença na luta. Então, eu penso que na epilepsia nós precisamos, sim, dos profissionais que sabem coisas que as pessoas com epilepsia também não se apropriam. Nós precisamos dos políticos, nós precisamos de várias frentes, das terapias, mas as pessoas com epilepsia e familiares, elas são as maiores conhecedoras delas mesmas, do problema, das angústias. Então,
precisa sair da toca. Se a vida ensinou a se esconder, nós temos que aprender outra coisa agora, senão nós não conseguiremos avançar tudo o que precisamos. Nada sobre nós sem nós, gostaria que vocês pensassem nisso e quem pudesse pesquisasse um pouquinho como é que foi esse trajeto na deficiência em geral, tá bom? Então, tá. Acho que o pessoal animou agora, falando que ia fechar. É que nem liquidação, tá? Fechou a última peça. Desculpa. Quanto à visita aos deputados, quando, que dia e que horas vocês costumam fazer isso? Bater de portinha em portinha? Opa. Nós reforçamos em 2 dias, porque são 2 dias em que tem maior certeza que os deputados estarão presentes, que são nas terças e quartas-feiras. Então, nós entendemos que o primeiro horário, no período da tarde, é um período que tem maior chance de pegar o deputado no gabinete e esteja disposto a conversar com nós, os pessoas, né, cidadãos. Porque a partir das 3 em diante, eles têm a plenária, então eles têm que atender às suas atividades aqui na casa. Mas entre 1 às 3 horas da tarde é o período com maior chance de chegar e encontrar um deputado. Então, é muito... quer dizer, nossa experiência é muito positiva, porque encontramos de tudo. Deputado que nos recebeu de braços abertos e até deputados que não recebeu muito bem. Né? Então, mas, assim, é parte do jogo, né? Então, a gente precisa fazer nosso para levar conhecimento. E fique sabendo que boa parte realmente estão apoiando a causa, mas é preciso ter a educação para eles, né, passarem a informação correta. Então, acho que da mesma maneira, acho que o contato pode ser via ABEC, local, falando, olha, eu tenho disponibilidade, pega o telefone, a gente manda, olha, nós vamos lá fazer um passeio nos corredores, no tal dia, tal hora, nos encontre lá, daí você vai andar com uma plaquinha que nem essa, assim, e tal. Podemos contar contigo? Vocês me falam antes, assim, que eu trabalho das 9 às 18, mas se você me falar o dia... Eu vou. Maravilha, tá bom? Regina. Mais um, hein? Esse a gente já tem o laço. Isso, é. Legal. Porque, gente, desculpa, a gente vem de Campinas, nós fizemos isso no 2º semestre inteiro, Viviane, de Americana, Dr. Lee e eu. A gente vinha de Campinas e continuamos fazendo isso para fazer visita nos gabinetes. E é muito importante que a gente esteja acompanhado com pessoas com epilepsia e apresente-se na hora. E a gente não pode querer que os parlamentares conheçam a epilepsia. É obrigação nossa estarmos aqui. É obrigação nossa trazermos nossas demandas. Então, por favor, nos ajudem. Às vezes nós não podemos, mas o pessoal da ABE pode. E aí, às vezes, a Regina está sozinha, né? Já aconteceu da Regina vir com... Eu vim aqui sozinha, gente. Isso. Isso mesmo. Então, só os 2. Não, comigo não. Então, bom, então é isso. Eu queria, né, agradecer a presença de vocês, as pessoas que estão acompanhando. Eu queria agradecer de coração Thaís, que abraçou a causa também, tem sido uma pessoa fundamental aqui, uma parceira do ILP, né, e estaremos aqui no dia 24 de abril, para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia. Então, uma boa noite. Salve para todos.